Ali o Senhor se fez presente, o Senhor está presente, Pai. E assim o Senhor continue, Senhor, sobre nós. Nós possamos ter esse entendimento, Pai. Que o Senhor continua cuidando da nossa vida. Que o Senhor continue junto de nós, Senhor. Que o Senhor continue sendo nosso Deus. Mesmo que as ondas sejam contrárias, que os ventos sejam contrários, o Senhor continue sendo esse Pai maravilhoso, esse Deus santo, que tem nos amado de forma incondicional, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode cantar aí, seu Senhor, nessa noite? Sim, Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo eu te confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Tu és bom, Senhor. E o tempo todo tu és bom. Vamos aplaudir a Jesus nessa noite, glorificá-lo, exaltá-lo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Noite abençoada, chuva caindo. E nós estamos aqui. A chuva não nos impediu de virmos adorar ao Senhor. Amém? Como nós acabamos de cantar esta canção, é uma canção que está baseada na Bíblia, que nós, quando estamos na presença de Deus, nós podemos sempre ir mais profundo, nós podemos sempre experimentar e viver mais de Deus na nossa vida. A passagem fugiu aqui, não é o texto, não é aquilo que vai ser pregado nessa noite, mas se eu não me engano tem Jeremias, que diz que as águas batiam no tornozelo, depois as águas batiam na altura do joelho, na cintura, aí chegou nos lombos, até que o Senhor disse: mergulhe, porque quanto mais você adentrar, quanto mais você buscar, quanto mais você se derramar, mais eu vou te usar, mais eu vou te dar experiências. O reino de Deus não é sobre somente nós virmos a um culto. O reino de Deus é muito mais do que isso. É sobre nós vivermos o culto lá fora. É sobre nós vivermos a presença daquilo que Ele tem ensinado através da palavra dEle em nossas vidas, aplicarmos a nossa vida no nosso cotidiano. Não é somente nesse tempo, não é somente neste momento que nós paramos e vamos dizer: eu sou cristão agora. Não. O cristianismo vai muito mais além do que isso. Ser cristão é carregar em nós as características de Cristo. É termos a característica de Cristo na nossa vida. E quando eu paro para refletir e para pensar sobre isso, eu me lembro quando os cristãos foram reconhecidos pela primeira vez com a palavra cristão, que foi lá em Antioquia, onde os apóstolos estavam pregando, estavam anunciando o Evangelho, e eles olharam para aquele grupo de pessoas e disseram assim: é um pessoal diferente, eles andam como ele, se vestem como ele, falam como ele, eles são cristãos. Foi dali que surgiu o cristão. Ou seja, cristão é parte de Cristo, é característica de Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite, é sobre esse tema, como Jesus lidou com a crise. Jesus passou por um momento no seu ministério que ele teve que lidar uma das maiores crises que ele, como homem, como pessoa que passou por esta terra, ele teve que enfrentar. Ele teve que passar por ela. E de que forma ele passou? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Você já leu essa passagem? Você já ouviu? Eu já preguei aqui.
Mas nessa noite o Senhor quer nos levar a uma reflexão aqui sobre um outro contexto. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito a minha vontade, aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Então o anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações. Eu queria a tua vontade, Senhor, nos fortaleça, nos dê graça e nos dê entendimento, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida, para este tempo tão precioso que o Senhor tem separado para nós. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus soube que estava prestes a ser perseguido, ele não se voltou para os seus amigos. Jesus não saiu desesperado, correndo, buscar ajuda aos seus amigos ou àqueles que estavam com ele. O texto diz que Jesus, como de costume, ele saiu para orar no Monte das Oliveiras. E os discípulos foram com ele. E quando chegou lá no lugar, Jesus disse o que para os seus discípulos? Fiquem aqui e orem para que vocês não sejam tentados. E Jesus se distancia uns 30 metros desse grupo de discípulos e vai orar. E vai ali diante de um momento de maior crise que ele iria passar e que estava diante dele, porque ele estava prestes a começar a ser perseguido para valer. Porque até aquele momento Jesus estava passando, Jesus estava ensinando, Jesus estava levando a palavra. Mas quando Jesus se retira do Monte das Oliveiras para orar, é a partir daquele momento, quando ele sai dali, ele sai para a crucificação. Ele sai para viver algo extraordinário. Por que eu digo que é extraordinário? Porque nós estamos aqui nessa noite, pelo amor dele, pela entrega dele, por ele ter suportado tudo em nosso lugar. Jesus, ele não se voltou para os seus amigos ou para as pessoas ao seu redor. Ele se ajoelhou e orou apaixonadamente pelo Senhor. Ele dobrou o seu joelho e entregou a vida dele totalmente a Deus. Aí você pode dizer assim: pastor, mas ele era o próprio Deus. Mas aqui na terra, enquanto ele estava aqui, Jesus era humano como eu e como você. Jesus tinha o livre-arbítrio, Jesus tinha a livre escolha de poder dizer ao Pai: Pai, eu não quero ir até o final, eu sei que vai ser difícil, então vou parar por aqui. Então, diante do maior momento de crise que ele iria enfrentar, qual foi o refúgio dele? Ajoelhar-se e orar apaixonadamente pelo Pai, dizendo: Pai, eu estou aqui, Pai. Diante de mim vai ser instaurada um momento de maior crise da minha existência aqui na terra. Me ajuda aí, Pai, porque eu sozinho não vou suportar, porque eu sozinho eu posso fraquejar. E Jesus chega a orar e a dizer o quê? Pai, se for possível, tira de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, Senhor, se for possível, mas se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. E eu pergunto para que você possa refletir, diante das crises, dos momentos difíceis que a vida lhe coloca, como você tem enfrentado, como você tem encarado. Jesus encarou de que forma? Jesus dobrou os seus joelhos e falou com o Pai. Jesus derramou o seu coração diante do Pai. Jesus orou de uma forma intensa. Entenda que o nosso relacionamento com Deus é uma via única.
via de mão dupla. Eu oro, eu tenho atitude, e Ele vem com a resposta para a nossa vida. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de mão dupla. Não é um relacionamento somente que eu falo, e fica por isso, não. Toda ação nossa vai gerar uma reação. Toda fala nossa vai gerar uma reação. E nós precisamos entender isso. E Jesus sabia o que estava por vir. Um momento difícil, um momento complicado. E Ele foi buscar fortalecimento em Deus. Aonde você tem buscado a tua força? Aonde você tem buscado o teu fortalecimento? Aonde você tem derramado o teu coração? O ser humano, ele já vem com algo embutido dentro dele. Infelizmente, todos nós, sem exceção, nós já viemos ao mundo quando passamos a nos entender por gente, vamos dizer assim, que é onde nós aprendemos o que é certo e o que é errado, já vem de prontidão dentro de nós embutido algo chamado desculpa. Nós sempre encontramos desculpa para tudo. E quando nós estamos diante da crise, quando nós estamos diante de um momento difícil, um momento complicado da nossa vida, nós achamos que nós estamos sozinhos, que Deus não nos ama, que agora está tudo perdido, que agora acabou o sonho, acabou. Não acabou, querido. Jesus nos ensina aqui que nós temos que fazer o quê? Se preciso for, nos afastar daqueles que têm, nos afastar do propósito, dobrar o joelho e orar ao Pai apaixonadamente. Por que eu digo isso? Porque se Jesus tivesse ficado junto com os discípulos, Jesus ele não iria conseguir orar da forma que ele orou, porque ele ia orar para os discípulos e ele ia ficar exortando os discípulos, porque o que os discípulos fizeram enquanto Jesus estava orando? Eles dormiram. Ou seja, eles estavam totalmente fora do foco, fora do propósito. Eles estavam andando com Jesus, mas de fato não sabiam quem era Jesus. Eles viram Jesus operar milagres e maravilhas, mas eles ainda não tinham entendido quem estava junto deles. E Jesus precisou deixá-los para que pudesse ter esse particular com Deus. Jesus precisou deixá-los para que pudesse entregar-se a Deus e dizer a Deus tudo aquilo que ele precisava dizer. Se ele tivesse ficado junto dos discípulos, os discípulos não iam entender tudo aquilo que iria vir. E como de princípio não entenderam, o que Pedro fez com os soldados quando Jesus foi entregue para ser preso? Pedro pegou da espada aí, cortou a orelha do soldado mau, e ali Jesus operou o seu último milagre em vida. Pegou a orelha daquele soldado, colocou no lugar e disse: Pedro, que é isso, Pedro? Para que fazer isso? Não é necessário fazer isso, Pedro. E Pedro estava andando com Jesus, Pedro estava vendo o que Jesus estava fazendo. Você está preparado para enfrentar os momentos de crises, os momentos difíceis da vida? Ah, pastor, eu não estou bem preparado não, então se prepare. Mas como eu me preparo? Se relacionando com Deus, andando com Deus, tendo intimidade com Deus, lendo a palavra, jejuando, buscando, se entregando diante do Senhor. É só dessa forma que nós vamos vencer as nossas batalhas, é só dessa forma que nós vamos vencer as nossas lutas, é só dessa forma que nós vamos vencer as nossas dificuldades que estão diante de nós. Você não chegou até aqui? Por que desistir agora? Deus não te trouxe até aqui? Por que parar agora, no meio do caminho, no meio da jornada, no meio da estrada? Porque Deus sempre tem algo a mais para nós. Entenda uma coisa: Deus nunca vai te surpreender. Ah, pastor, mas desde pequeno, ou desde tanto tempo, de tantos anos, eu ouço que Deus é um Deus de surpresa. Não, meu irmão, Deus não é um Deus de surpresa. Deus já revelou como vai ser o céu. Deus já falou como vai ser o inferno. Deus já falou a respeito de tudo isso, então Deus não vai nos surpreender. Deus é poderoso para nos dar tudo quanto nós precisamos para a nossa vida, se nós nos mantermos firmados nele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas
é a certeza daquilo que eu vou viver, daquilo que eu vou ter. Então, se eu tenho certeza que eu vou receber daquilo que eu tenho orado, se eu tenho ousadia para poder fazer algo que vá mover a ação de Deus em meu favor, então não vai ser surpresa para mim. Não, porque eu tenho certeza que Ele é suficiente para me dar tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso. Jesus venceu todas as batalhas dele como? Na oração, na intercessão, na busca. E em todo tempo, em todo momento, quando Jesus ia orar, ele se dirigia aonde? Aos céus. Jesus sempre se dirigia aos céus, porque a vitória vem de onde? Vem do Senhor. O salmista Davi, certa ocasião, ele recitou o seguinte salmo: estou olhando para os montes, estou olhando para as minhas dificuldades, estou olhando para as minhas lutas, mas de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Mas aí ele completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus. De onde vem o teu socorro? Nos momentos difíceis da tua vida. E todos nós temos momentos difíceis, todos nós passamos por momentos que não são fáceis na nossa vida. Não é assim? O Evangelho com Cristo, meu querido, não é um mar de rosa. O andar com Jesus não é estender um tapete vermelho e dizer agora é só vitória. Não, para ter a vitória vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir um tempo difícil, vai vir um tempo complicado, mas nós temos que estar firmados no Senhor. Jesus orou com tanta paixão e fervor diante do Pai, porque ele tinha certeza a quem ele estava orando. Você tem certeza a quem você tem orado? A tua oração tem sido uma oração apaixonada? A tua oração tem sido uma oração de convicção, de entrega, de insistência, de dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor. Pode vir as lutas, pode vir o que for, eu não vou desistir. E quando me lembro de insistência, eu me lembro da viúva, que ia todos os dias lá importunar o juiz. Era viúva, né? Que ia lá importunar o juiz. E o que o juiz falava para ela? Não vou julgar a tua causa. Vai embora, mulher. E no outro dia ela vinha lá e fazia o quê? De novo. Já disse que não vou julgar a tua causa. E ela foi, insistiu, até que chegou uma hora que o juiz falou assim: eu vou julgar logo a causa dessa mulher, pelo menos ela não vai ficar mais vindo aqui. E se ela tivesse desistido no primeiro dia, no segundo dia, a causa dela ia ser julgada? Não. Mas ela insistiu. E é isso que o Senhor nos ensina, a insistir. Não são os momentos de crise, não são os momentos de dificuldade, não são os momentos que nós passamos na vida. Por isso que eu digo momento. Momento é o quê? É um curto espaço de tempo que nós estamos vivendo e que vai passar, se nós persistirmos. Agora, se nós sempre nos cairmos sempre no mesmo ciclo, na mesma fala, no mesmo estilo de vida, sabe o que vai acontecer conosco? Absolutamente nada. Mas quando nós decidimos viver o melhor de Deus para a nossa vida, você pode ter certeza que você vai viver sim o melhor de Deus para a tua vida todos os dias. Pastor, mas o dia hoje foi um dia complicado. Aí a Bíblia ensina lá em 1 Tessalonicenses 5:17, 5:23, é por ali. Em tudo dai. Tudo é o que, irmão? Você pode prestar atenção? Que tudo é tudo. Pastor, mas está difícil. Ele diz: dê graça. Mas está doendo. Dê graça. Paulo chegava diante do Senhor e dizia: Senhor, tira, Senhor, esse espinho da minha carne. E o Senhor olhava para ele e dizia o que para ele? Paulo, minha graça te basta. Tá bom, Senhor. Já entendi, Senhor. A tua graça me basta, mas eu não vou desistir de servir ao Senhor. Eu não vou desistir de caminhar contigo.
Eu não vou desistir, Senhor, porque eu sei daquilo que o Senhor tem preparado para mim. E a Bíblia diz que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas só vai conseguir entender e enxergar aquele que não desistir no meio do caminho. Olha lá, pode deixar. Deem graças em todas as coisas, pois esta é a vontade de quem? De Deus, para vocês quem? Para nós, em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus, Ele nos ensina que nós temos que agradecê-lo todos os dias. Se nós estamos aqui, nós temos que agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Ah, mas eu estou passando por um momento de crise. Senhor, obrigado, eu estou aqui. Senhor, eu estou passando por um momento. Senhor, obrigado, Senhor, eu estou aqui. O Senhor está me dando fôlego de vida. O Senhor está me dando a oportunidade de viver mais um tempo, de viver mais um dia, de viver mais um ano, de viver mais um mês. Eu tenho andado pela rua nesses últimos dias. Tenho conversado com muita gente, muitas pessoas. Uns, é engraçado, pastor Luiz, que uns você conversa e ele fala assim, crise? Eu não estou vendo crise nenhuma. E outro já fala, está difícil, está complicado. E outro já fala assim, nossa, está apertadíssimo. Olha, 3 óticas. Um diz que não está vendo crise. O outro diz, não, está difícil, mas dá para levar. E o outro diz, nossa, está muito apertado. Olha, está complicado. E nós estamos vivendo no mesmo país, vivendo na mesma cidade. E existem 3 tipos de pessoas, 3 classes que enxergam de forma diferente. Por quê? Porque são pessoas que cada um escolheu enxergar de uma forma. Talvez aquele que disse que não tem crise, está tudo certo, é o que está mais em crise. Mas ele escolheu não viver a crise para a vida dele. Ele escolheu olhar com outro olhar, uma outra ótica de uma melhora, de poder dizer, Senhor, está complicado, mas só que eu creio que pode mudar esse quadro. E aquele que diz, não, está apertadíssimo, pode ser aquele que tem uma condição boa, mas só que ele não consegue enxergar, ele não consegue olhar lá na frente, porque apertou aonde ele menos esperava que pudesse apertar. Então nós vivemos hoje num tempo, nós vivemos hoje dias em que as pessoas elas olham com o mesmo olhar, vivendo na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, com óticas diferentes. E Jesus nos ensina o quê? A confiar, a olhar sempre à frente, a olhar sempre atrás das dificuldades, nunca se limitar aos problemas, mas a ver que Ele é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso e é um Deus que tem cuidado de nós. Quer vencer as suas lutas, querido? Quer vencer as suas batalhas? A Bíblia diz que a maior preocupação dos discípulos era ficar sozinho. Lembra quando Jesus ressuscita? Jesus vem ter com os discípulos, e aí Jesus diz assim, agora eu vou embora. Os discípulos, não, você não pode ir embora não, Jesus. E nós, como é que nós vamos ficar aqui agora? Se o Senhor for embora, nós vamos ficar sozinhos. E aí Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Fica tranquilo, que vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que irá conduzir vocês no caminho da verdade, até que eu venha. Aí, pastor Luiz, aula de onde? Glória a Deus. Quando ele vir e tirar o Espírito Santo, automaticamente ele tira a igreja da terra. Ele soa a trombeta e a igreja sobe com ele para se encontrar. Há uma promessa dele para nós. O Espírito Santo ficará com vocês até que eu volte para buscá-los. Ele está dizendo para mim e para você, ele está dizendo para a igreja, fica firme na oração, fica firme no relacionamento comigo, fica firme que mesmo em tempos de crise, eu estou com vocês. Não importa a situação, não importa o tempo, não importa o momento,
é momentâneo, tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. E a palavra está se cumprindo, meus irmãos. A palavra está acontecendo diante de nós. A palavra está sendo deliberada diante dos nossos olhos. Tudo está acontecendo. Só não vê e só não acredita quem não quer. Por isso esteja sensível à voz do Espírito de Deus. Não saia acreditando em tudo aquilo que você ouve. Examine as Escrituras. Fale com Deus. Mas onde você ouviu? Eu ouvi lá na televisão que falou isso, falou aquilo outro. Procura saber a verdade. Procura buscar a verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,32 que a verdade, ela liberta. A verdade liberta a nossa vida. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta, a verdade da palavra nos liberta. Mas nós temos que tomar cuidado para não ficarmos aprisionados ao sistema, a ficarmos aprisionados às notícias e aquilo que falam, aquilo que jogam no Facebook, no Instagram, que hoje é uma mini televisão na mão de todo mundo. Você não sabe se é verdade, se é mentira, você não sabe, então por isso você precisa checar. Tem pessoas que ficam desesperadas com tudo que está acontecendo. Fica tranquilo, irmão. A palavra está se cumprindo. Se você estiver firmado em Jesus, você não vai precisar passar pelo tempo das dores, não. Porque você vai subir junto com Ele. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Há alguns teólogos que acham que nós vamos estar aqui na tribulação. Eles que fiquem, eu vou subir com Jesus. Eu não vou ficar aqui não. Se ele disse para os discípulos dele, viu? Eu vou voltar para buscá-los. E o Espírito Santo ficará com vocês até esse momento. Então ele vai dizendo assim, viu? Vocês não vão passar pelo tempo da tribulação. Eu vou tirar vocês antes da terra. Vocês vão sair comigo antes. Sempre acreditei nessa verdade da palavra. Tem teólogo que fica querendo dizer, querendo embasar algumas coisas aí que eu não concordo onde eles tiram essas coisas. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que você sai daqui nessa noite pensando como você tem lidado com a crise, como você tem lidado com os momentos da sua vida. Jesus ia lidar com o pior momento da vida dele. Você já furou o pé alguma vez, irmão? Eu já furei. Você jogando bola, já não deu um chute e deu aquela arrancada no tampão no dedo, dói, mano, misericórdia. Meu Deus do céu. Você imagine agora, Jesus estava diante dos momentos mais complicados da vida dele, porque ele ia ser entregue para ser morto. Ele ia ser entregue para a humilhação, ele ia ser entregue para viver o pior momento da vida dele. E mesmo assim ele encarou, ele foi. Por isso que eu digo que a nossa vida, ela vai sendo levada da forma que nós encaramos ela. Levaram Jesus colocado do lado de Barrabás. Barrabás era gente boa? Não. Assassino, ladrão, maltratava as pessoas, roubava as pessoas, fazia tudo que não devia com as pessoas. Mas como era de costume na época da Páscoa de soltar um ladrão, algum prisioneiro, eles sempre colocavam duas pessoas ali à frente do palácio e pedia para que o povo julgasse quem seria livre, quem seria solto. E Barrabás foi, colocou o ladrão e Jesus, e o povo inflamadamente começou a gritar: solte Barrabás, solte o ladrão. E Jesus ficou quieto, calado. E Jesus foi depois dali levado a ser açoitado. E não é esses açoites que muitas pessoas vê não, né? Chicotinho batendo nas costas. Não, na ponta tinha, como eu posso chamar, tipo um anzol, mas de osso, amarrado à ponta daqueles chicotes, e começaram a bater em Jesus. E cada batida, aquele anzol entrava na pele de Jesus e arrancava. Jesus teve que passar por isso.
pergunto, será que nós suportaríamos isso? Jesus amarrado, dessa forma, amarrado ali naquele lugar, sem abrir a boca. Os soldados batiam e zombavam da cara dele. E ele quieto. A expressão era de dor. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Comprovada cientificamente que aquela coroa de espinho, os cravos chegaram a atingir ao crânio dele. E ele encarou este momento de crise, confiando no Pai. E não bastasse isso, Jesus sai para a Via Sacra até o Monte das Caveiras, ou Monte de Gólgota, onde seria crucificado. No meio do caminho, Jesus é humilhado. Gospe em Jesus. As pessoas dizem: tu não és o Cristo? E agora? Sai daí. E ele, em silêncio, ele foi e cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Nós passamos por momentos difíceis na vida, muitas das vezes, e dá vontade de pegar o caminho da roça, como diz, né, o mineiro, é o mineiro que diz isso. Pegar o caminho da roça, falar assim: eu vou embora, está tão difícil, tão complicado. Aí você olha para Jesus e você fala assim: não, eu não posso desistir, eu não posso parar, porque ele passou por um dos piores momentos da vida dele, e ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele foi até o final. Quem sou eu para desistir? Quem sou eu para parar no meio do caminho? Ele está me dando a oportunidade da salvação. Nós não devemos subestimar o poder da oração. A oração tem poder, querido. Mas entenda uma coisa: a oração, ela vem com um conjunto de ação. Eu oro, mas eu tenho que agir. Se eu ficar 24 orando, 24 horas orando, você sabe o que vai acontecer? Só uma coisa: nós vamos ser santificados. Só isso. Mas quando eu oro e eu saio a campo e eu coloco em prática aquilo que eu oro, Deus começa a abrir os caminhos, Deus começa a realizar aquilo que é da vontade dele sobre nossa vida. Pare um pouquinho, olhe para você aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Eu me cobro muito todos os dias, porque eu sei que eu posso fazer um pouquinho mais, eu posso melhorar um pouquinho mais. Eu sei que eu posso doar um pouquinho mais daquilo que eu tenho feito. Eu sei que eu posso fazer. Nós podemos fazer em prol do nosso próximo. E o que nós temos feito? Abra sua Bíblia em Efésios 6:13. Eu quero encerrar lendo esse texto, do 13 ao 18. Vai chegar aí? Senão eu leio daqui. Está chegando? Está chegando. Não tá. Não chegou. Agora chegou. Vamos ler aqui. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Para aí. E perseverem na oração por todos. Ou seja, não desista da tua família, não desista do teu colega de trabalho, não desista de ninguém. Persevere na oração por todos. Não deixe de orar, não deixe de clamar. O mundo está caindo,
Mas você não vai ser abalado, querido, porque Deus está contigo. Amém. A tua fé está firmada no Senhor. Que no livro de Efésios 6, ele desata, ele destrava aqui sobre nós algo muito importante. Que nós temos que estar preparados para lidar com os momentos de crise, usando o capacete da salvação, a espada da fé, o escudo, os sapatos do Evangelho. Nós temos que estar preparados para poder passar pelos momentos de crise que nós enfrentamos. Nós nos preparamos durante a crise ou nós temos que estar preparados antes dela chegar? Nós temos que estar preparados. Não adianta você se preparar durante uma guerra, durante uma batalha, porque você vai perder. Você vai ser abalado. Você pode ser destruído. Mas quando você se prepara todos os dias, quando vem as lutas, quando vem as batalhas, você não vai ser presa fácil para o inimigo. Você vai estar fortalecido no Senhor. O Evangelho é simples, irmãos.